Os vereadores, declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes no dia 18 de fevereiro de 2026, às 19 horas e 18 minutos, realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizada no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoro Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensam a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloca a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Decreto Legislativo número 08/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, que concede título honorífico de cidadão martinopolense ao senhor Fernando Santos Camilo, encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 15 de dezembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 9/2026 da Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo número 8/2025, de 9 de dezembro de 2025. Exposição. Projeto de lei de decreto legislativo número 8/2025, de autoria do vereador José Ricardo Lima e demais edis, consegue título honorífico de cidadão martinopolense ao senhor Fernando Santos Camilo. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 9/12/2025, apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 15/12/2025. Após foi encaminhada a essa Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisado quanto seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno, é o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de decreto legislativo, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de decreto legislativo número 8/2025, de autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário Teodomiro Venas de Freitas, em 18 de fevereiro de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi. Acompanhe o voto do relator. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 09/2026. Projeto de Lei Complementar, número 02/2026, de autoria do chefe do Executivo, que institui a solução extrajudicial de resolução de conflitos fiscais no município de Martinópolis e cria a Câmara de Soluções de Conflitos Fiscais no âmbito da Procuradoria-Geral do município de Martinópolis. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 2 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, vi que ser de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto. Projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 02/2026, autoria do chefe do Executivo, e ainda nos termos do artigo 44, inciso 3º, a linha A, regimento interno, voto favoravelmente à relação e ao mérito da propositura. E como voto, plenário Teodomiro Venas de Freitas, 18 de fevereiro de 2028, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável.
O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 10/2026. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 2 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 02/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de fevereiro de 2026. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 08/2026. Projeto de Lei Ordinária número 03/2026, de autoria do chefe do Executivo, que abre crédito adicional especial para fins que se especifica no valor de R$ 293 mil e dispõe sobre a inclusão e alteração de projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Adequação dos valores indicados pelo Conselho Municipal de Cultura. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 9 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, ouvindo que seja de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 03/2026, autoria do chefe do Executivo, e como voto, plenário do de Freitas, 18 de fevereiro de 2026, Alexandre Berganzon, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 11/2026. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 9 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Parecer número 05/2026 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Projeto de Lei Ordinária número 03/2026, de 4 de fevereiro de 26. Disposição. O projeto de Lei Ordinária número 03/26, de autoria do chefe do Executivo, em regime de urgência, abre crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 293 mil e dispõe sobre a inclusão, alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 4/2 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 9/2. A proposição foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessa Casa de Leis, com competência sobre o assunto, competindo a essa Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas a análise da matéria, conforme previsto no artigo 46 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 03/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de fevereiro de 2026. João Carlos de Oliveira, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique de Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 05/2026. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 9 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini.
Parecer número 2/2026 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, projeto de lei ordinária número 3/2026, de 4 de fevereiro de 2026. Exposição. Projeto de lei ordinária número 3/2026, de autoria do chefe do Executivo em regime de urgência. Abre crédito adicional especial para fins que especifica, no valor de R$ 293 mil, e dispõe sobre a inclusão, alteração no projeto de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhando justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 4/2/2026 e apresentada como projeto de deliberação na sessão ordinária do dia 9/2/2026. A proposição foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessa Casa de Leis, com competência sobre o assunto, competindo essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, análise da matéria, conforme previsto no artigo 47 do regimento interno, o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 03/2026, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 18 de fevereiro de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social número 02/2026. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 9 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 03/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de fevereiro de 2026. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 09/2026. Projeto de lei ordinária número 04/2026, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de 101 mil e dispõe sobre a inclusão, alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual, adequação das fichas de secretarias. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 9 de fevereiro de 2006. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado o expediente legislativo correto. Projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, o voto favoravelmente à votação do projeto de lei ordinário número 04/26, de autoria do chefe do Executivo, como voto para Renato Domínio Viana de Freitas, 18 de fevereiro de 2026, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 12/2026. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 9 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator João Carlos de Oliveira. Parecer número 06/2026 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Projeto de lei ordinária número 04/2026, de 4 de fevereiro de 2026. Exposição. O projeto de lei ordinária 426, de autoria do chefe do Poder Executivo, em regime de urgência, abre crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 101 mil e dispõe sobre a inclusão, alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual.
O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 4/2 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 9/2. A preposição foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessa Casa de Leis com competência sobre o assunto, competindo a essa Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas a análise da matéria conforme previsto no artigo 46 do Regimento Interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 04/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 18 de fevereiro de 2026. João Carlos de Oliveira, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 06/2026. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 9 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 3/2026 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei ordinária número 4/2026, de 4 de fevereiro de 2026. Exposição. Projeto de lei ordinária número 4/2026, de autoria do chefe do Executivo, em regime de urgência. Abre crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 101 mil e dispõe sobre a inclusão e alteração do projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA Plano Plurianual e LUA, Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 4/2/2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 9/2/2026. A proposição foi encaminhada para análise das comissões permanentes dessa Casa de Leis, com competência sobre o assunto, competindo nessa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, análise da matéria, conforme previsto no artigo 47 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 4/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de fevereiro de 2026, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 03/2026. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 9 de fevereiro de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 04/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de fevereiro de 2026. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 10/2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião às 19h38. Boa noite a todos.